Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A geração FPA hoje ela é também uma consultoria, né? Então a gente tem clientes ali pelo Brasil, né? A gente não é só local, vamos falar dessa forma. Alguns clientes na qual a gente já trabalhou, né? Isso é muito comum quando a gente está conversando com consultores, né? Com contadores, por exemplo, empresariais. Eles lidam muito com empresas de pequeno, médio, principalmente pequeno médio, né? Às vezes varejo não é tão grande porte em alguns casos, mas pode ser. É nesse segmento que ele é muito bacana de trabalhar de certa forma, mas ele também se torna como é que eu posso dizer, uma representatividade grande até de carteira, né, de clientes que esse perfil de público, consultores, contadores ou analistas também que trabalham, né, nesse tipo de cliente, né? Dado isso, eu vou passar aqui, a gente sempre tem falado, né, uma série de particularidades sobre cada segmento. E essa série de particularidades sobre cada segmento, a gente vai falar especificamente sobre, até se você estiver pensando em montar alguma operação, ou então trabalhar para algum cliente, ou então estudar um estudo de casos para esse perfil de público, é importante. Eu vou dar para vocês uma certa um know-how, né, que a gente geralmente tem quando a gente entra em um cliente de varejo e um cliente de e-commerce, que foram dois perfis, já dois segmentos, na verdade, né, dois perfis de segmentos que nós já atuamos ali com vasta experiência. Pode ser varejo de roupa, pode ser varejo de eletroeletrônicos, pode ser também e-commerce sobre esse tipo de produto, que tem particularidades diferentes em termos de estrutura de apuração de resultado. E eu vou compartilhar com vocês aqui já uma parte prática, eu vou abrir nossa planilha de modelagem e já falar, obviamente, algumas particularidades que tangem ali, via de regra, esse segmento, tá? A gente sabe que esse segmento ele gira muito aqui na nossa economia. E toda vez que a gente fala em modelagem financeira para varejo, a gente está falando que o varejo, claro, é um segmento importante, é um segmento de grande relevância. Sendo que a forma como a gente começa um estudo de casos, a forma como a gente começa as apurações, análises, analisar contexto e tudo mais, a gente falou muito sobre contexto na última mentoria que está gravado também lá no nosso treinamento. Essa análise de contexto ela é muito importante. Então, cada direcionamento que você dá para um cliente desse tipo, a variável ela é diferente. Isso é normal. Eu vou abrir uma planilha aqui qualquer, por exemplo, antes de digitar, né, alguma coisa em relação a valores, né, vamos falar dessa forma. Eu vou colocar aqui alguns pontos chaves, né, que eu sempre olho, porque, por exemplo, todo o processo de modelagem que hoje se torna essencial ali em projetos de consultoria, porque eu sempre falo, né, fuja do modelo tradicional. Fuja do modelo tradicional de consultoria. Eu falei muito sobre isso também em uma mentoria que a gente fez recentemente para um aluno que era consultor. E existem algumas particularidades que são importantes, sempre gosto de colocar aqui a parte prática, particularidades do setor de varejo. Geralmente, quem pega a nossa planilha de primeira viagem, né, aqui um zoom, você já vai preenchendo de cara os números e os resultados. Mas a grande riqueza nossa é mostrar, seja para o cliente, ou se você for funcionário da empresa, ou se você for contador do negócio, a nossa grande riqueza é o conhecimento que a gente tem sobre o segmento. Qualquer pessoa digita uma planilha, qualquer pessoa levanta base de dados de informação. Sendo que você saber discutir as variáveis que são importantes para o segmento, para a gente é o mais importante. E até mesmo eu posso usar uma planilha muito mais simples, mas a gente, por exemplo, que é consultor, que é contador e etc., a gente precisa mostrar que a gente sabe. A gente precisa mostrar para o cliente ou para o aluno que nós entendemos do contexto do negócio. E eu falei muito isso na mentoria passada, quando a gente estava falando sobre incorporação e construção, que um dos principais pontos que se esquecem para ser apresentados, né, ali para o cliente é, de fato, análise de contexto nas análises de, por exemplo, mercado. Então, vocês vão ver lá, quando vocês assistirem, serviço tem a deles, de forma de analisar receita, varejo vai ter a deles aqui também, indústria vai ter a deles, o agro tem um perfil diferente. Eu até fiz benchmarks com a B3, por exemplo, de empresas de construção e incorporação que fazem parte do cenário nacional nosso, né, claro, mas que tem alguns benchmarks bacanas em análise de contexto. Um grande profissional, eu já fugi dessa parte mais teórica, mas a nossa riqueza, ela está em apresentar a solução para o empresário, seja a gente funcionário da empresa, seja a gente consultor, seja a gente consultor ou contador, na verdade. Me equivoquei aqui. Então, a gente tem que ser rico em apresentar a solução. Não existe, e eu vou falar isso
assim, eu sempre falo isso para os alunos que vêm conversar comigo. Não existe trabalho bem feito de modelagem sem análise de contexto. Não existe. Não existe. Não é só você preencher informação e gerar uma base de dados. Não é. E quais são essas particularidades que geralmente a gente enfrenta, né? A gente sabe que no nosso treinamento tem alguns checklists padrões. Esses checklists padrões são checklists de levantamento de dados, né? São checklists de levantamento de informação. Isso é meio padrão, mas para cada segmento de atuação, tem algumas particularidades que a gente tem que se debruçar mais em termos de análise. E geralmente, para se debruçar mais em termos de análise, a gente tem que analisar as particularidades do setor. Primeira particularidade do setor do varejo, que eu sempre analiso, é o seu ciclo de caixa operacional. Obviamente, a gente sabe o que o varejo sofre muito: estoque, programação de compra, compra sofre muito também com prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. A gente tem bons posts lá no nosso Instagram que falam os prazos médios do setor, os prazos médios do segmento. Isso aqui vai gerar para a gente uma análise mais racional sobre a empresa, que vai gerar plano de ação, estrutura de negociação, estrutura de ciclo de caixa, e é muito importante. Isso é uma particularidade até maior do que os outros segmentos. Uma particularidade importantíssima: a gente sabe que nós temos os índices, né, de inflação aqui do Brasil, mas nem sempre eles condizem, em alguns momentos, com a realidade. E a gente sabe que o varejo ele sofre muito com a inflação. E esse sofrer muito com a inflação, existe uma premissa básica e crucial que a gente tem que levar em consideração, que quando a gente fala sobre inflação no varejo, a gente tem que deixar uma premissa já instalada dentro da modelagem financeira para que a gente consiga criar oscilações, né, sobre precificação de produtos. A gente tem um módulo bacana no nosso treinamento que a gente fala sobre como precificar, né, como fazer a calculadora de precificação na estrutura da modelagem financeira. É uma aula lá bem bacana. E o que é mais interessante é que quando você faz a calculadora de preço mensal, onde você vai ter a DR anual, né? Tipo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí você tem abaixo de cada DRE que eu mostro no vídeo, a precificação. Você vai ver que por efeito inflacionário, que às vezes sobe uma despesa, sobe um custo, sobe alguma coisa na empresa, que a gente sabe que sempre acontece, né? Reajuste, você vai saber exatamente qual é o impacto do teu preço daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 3 meses, dependendo desse efeito inflacionário. Inflação está totalmente correlacionado com o varejo à precificação. Precificação. Por isso que todo o trabalho que eu faço de modelagem financeira para o segmento de varejo, eu sempre correlaciono essas duas variáveis junto da modelagem. Eu correlaciono a inflação com a precificação. Lucas, a inflação é só, tu está falando que é só o poder aquisitivo, por exemplo, é o aumento do custo? Não, a gente também infla, de certa forma. Não vou falar a inflação, vou falar aqui só de IPCA e etc., né? Mas a gente também tem o contexto da inflação por aumento de estrutura de custo, por aumento da estrutura de despesa da empresa, somado, né, mais a corrosão de preço, a perda do poder aquisitivo. Outro fator que é muito importante, que eu sempre trabalho muito quando eu estou fazendo trabalhos de varejo, é analisar. Eu sempre falo isso, é muito prático para a gente, é um habitual, é um roteiro. Inclusive, até coloquei lá na nossa comunidade, né, esse material que a gente trabalha, né, justamente para rodar os nossos projetos de consultoria. Então, a gente tem aqui todas as fases. Então, por isso que eu já falei para vocês, ó, entendimento da operação. Primeiro momento, eu sempre analiso os prazos operacionais de caixa e capital de giro. Aí a gente faz os levantamentos da DFC. Aqui tem todo um roteiro. Aqui a gente entrega para vocês um programa de atendimento de 12 meses para um cliente só de consultoria financeira. Agenda semana a semana. Claro, Lucas, alguma coisa você pode adaptar? Normal, pode adaptar, não tem problema. Mas aqui você vai ter um roteiro padrão de um processo não tradicional de consultoria financeira. Tá? Isso aqui, na verdade, eu não vou chamar nem de consultoria, está muito mais linkado à atividade de assessoria. E aqui você pode fazer a digitação e tal, mover os status do projeto. Aqui você escolhe as datas de início, enfim, é um material bem bacana que para consultor é muito útil. Então, uma das coisas que eu falo, que eu defino junto com o empresário, claro, é as metas de compra e meta de pagamento de compra.
Isso aqui é o que mata muito empresário do varejo, é o descompasso entre o que ele compra e entre o que ele paga. Lucas, obviamente vai ter um descompasso, vai, mas obviamente isso vai ser equilibrado, né? Eu tenho uma balança para equilibrar. Então, às vezes você vê empresas que oscilam demais. A nossa planilha de modelagem financeira já permite você fazer essa conta. Eu sei que essas dicas, pessoal, às vezes no dia a dia a gente já conhece, já vê, mas aqui eu estou sendo o máximo assertivo, que eu boto o pé no projeto, eu já estou fazendo isso. Por quê? Porque o mantra da geração FPA é trazer resultado rápido para o cliente. Eu não perco muito tempo trabalhando coisas que não são fundamentais para aquele tipo de segmento. Isso pode vir depois, normal. Mas aqui para mim é meta. Lucas, como é que tu define essa meta de compra? Que aí é o mais importante, né? Aqui a gente sabe que o ciclo de caixa operacional é o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Nós já sabemos isso. E quando eu defino esse prazo operacional, eu transformo isso em dias, que transformam em valores, que transformam em meta de investimento, que transformam em meta de distribuição também de lucro. Como é que tu faz isso, Lucas? Aqui é uma coisa interessante, tá? A gente tem um material também muito bom para isso. Porque quando eu falo assim, ciclo de caixa operacional, parece que é só a matemática simples que a gente apresenta. De fato, não é. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. O cara tem 30, aí tem 15 de recebimento e 30 de pagamento. Quanto é esse ciclo de caixa? Vai dar um total de 15 dias. Quanto é a despesa mensal média desse cara? Se essa despesa mensal média desse cara for 700 mil reais, obviamente 700 mil é dividido por 30 dias vezes 15, que 15 é a necessidade de capital de giro em dias, esse cara tem que ter um giro mínimo de 350 mil reais. Essa é a meta do capital de giro. Eu já saio de uma segunda reunião de um trabalho com o cliente já definindo essa meta de capital de giro para ele. E aí cria meta sobre prazo, cria meta sobre redução de prazo, cria meta sobre estoque excedente se eu ver que o estoque excedente está alto. Isso aqui vira uma espécie de simulador. E eu sempre faço essa análise com o cliente, claro, tem toda a elaboração, tem um material bacana, depois eu posso até mandar para vocês. E eu faço uma análise, por exemplo, se a necessidade de capital de giro dele, por exemplo, aqui nesse caso, aqui 50, por 616 mil reais para aguentar 35 dias de operação, eu só faço um dos ponderadores da distribuição de lucro, por exemplo, quando eu tiver um caixa excedente acima do meu capital de giro de segurança, que aqui no caso é o capital de giro mínimo. Por exemplo, eu iniciei o mês com 816 mil reais na conta, para girar os 35 dias. Então, de 35 em 35 dias, esse caixa está sendo reposto. E eu já dou um norte para ele, ó, cara, um dos fatores da tua distribuição é que você vai ter que aprender a separar o dinheiro. Para separar o dinheiro, se você tiver 1 milhão de caixa aqui, por exemplo, e você já está cumprido aqui com sua reserva de capital de giro, obviamente você tem aqui 183 mil reais com a finalidade de comprar ativo imobilizado, fazer investimento, fazer pagamento de financiamento, caso seja necessário, e esse caixa excedente ou ele vai para a reserva de aplicação ou ele vai para distribuir lucro. Então, na segunda reunião, na verdade, eu já saio com todo esse escopo montado para ele. E depois, ao longo prazo, vai tendo aí os devidos, obviamente, refinamentos da operação. E esses refinamentos da operação é o que é o mais importante. Então, aqui eu estou colocando de forma sumarizada, mas tem toda uma lógica. Lux, como é que tu trabalha a inflação sobre precificação? Eu faço uma calculadora de precificação todo mês balizado no orçamento dele e eu vejo o impacto do preço mês a mês e aí eu trabalho, né, com o cliente políticas de precificação para que garanta a margem dele. Tá? Isso aqui é um trabalho muito focado na manutenção de margem de contribuição e lucratividade. Pasme, né? Tipo assim, geralmente isso é muito comum que quando o empresário não tem esse controle, ele perde um pouco o poder de negociação sobre o preço dele. Isso é muito relevante. Como é que eu trabalho isso na modelagem? Inflação, obviamente já tem os campos aqui, sendo que eu preciso trabalhar na inflação para o varejo, que é o que ninguém considera, é a inflação sobre o risco. Qual é o risco? O cara está muito estocado, aquele produto ele perde valor, né? Ele é diferente de, às vezes, você ter uma indústria, você ter um agro, você ter uma incorporação em construção. Entenda que a análise, em termos de custo, ela é praticamente 100% diferente, porque no varejo, à medida que eu passo o tempo parado daquele produto, obviamente não se desvaloriza rápido, né? Mas geralmente tem caras, eu já peguei clientes que têm estoque de 10 meses, 11 meses, por exemplo. Isso é um absurdo, né? Mas tem. Então acaba que você vai ter que fazer campanha, aí você já perde valor com campanha de venda, o produto está muito tempo parado, aquele produto já perde valor. Tem uma particularidade muito interessante, que aí é só know-how de mercado que pode dar ali para empresário.
existe o varejo, olha que interessante. Existe o varejo na qual que ele trabalha com produtos de constante lançamento, e existe o varejo que ele trabalha com produtos em que não é constante lançamento, ou seja, são produtos mais ciclos médios, mais longos. E existe também pessoas que trabalham no varejo que trabalham com muito mais alongado. Essa percepção a gente precisa ter para ter uma noção de qual é o contexto do produto dele no mercado. Então, eu vou até colocar essa observação, é ter um entendimento do contexto em que o produto está inserido no mercado. Por que isso, Lucas, é importante? A gente fazendo um estudo rápido, a gente só pensa no CMV. Em tudo, pessoal, é análise de contexto. A gente só pensa geralmente no CMV. Ah, se teu CMV é tanto. Mas esse produto vem da onde? Ele vende para quem? O que que eu faço com ele quando ele ficar parado? Qual é o risco dessa operação? Eu já estou acostumado a pensar nisso. E o mais interessante é o seguinte: quando você entende, por exemplo, se você trabalha com um cara que tem produtos recorrentes de lançamento, gente que trabalha com celular, gente que trabalha com cases, capas, toda semana lança um celular diferente, toda semana tem uma novidade diferente, o risco é exatamente esse. Muitas vezes é da inflação e muitas vezes é da perda de valor do produto. Você vai chamar de deflação, né? Vai, vamos falar dessa forma. E isso representa o quê? Uma perda de margem, o que está totalmente ligado ao quê? Ao ciclo de caixa operacional. Vocês vão entender que cada ponto desse, em termos de análise, eles têm uma correlação entre si. Então, você não só precisa entender de forma rápida, aí você precisa valorizar a entrega que você está fazendo, é que você entenda o contexto em que o produto ele está inserido. Qual é a classe desse produto? Qual a classe social que esse produto atende? Qual o mercado que esse produto se insere? Esse produto é de alto giro? É de baixo giro? É um produto de lançamento constante? É um produto de não lançamento constante? Porque tudo isso vai garantir a eficiência e a margem da operação. E eu já vi isso acontecer, porque quando você fala assim, cara, o cara tem 10 meses de estoque, né? Eu já tive clientes que têm 10 meses de estoque em que aquele estoque não perde valor. Mas eu já tive clientes que têm 8 meses, 7 meses de estoque e o estoque perde valor. Então, entenda a diferença que pode acontecer em termos de estudo para estoque para o mesmo tipo de particularidade. E isso altera completamente o estudo de valuation. Não só a modelagem financeira, mas como também a valoração da empresa, porque representa uma perda. Até troquei aqui a palavra. Então, qual é a personalização que geralmente eu faço quando tem essa premissa de entendimento do contexto que o produto está inserido no mercado? Se eu tenho um produto que é um produto de lançamento, se eu errar a mão na compra, se eu errar a mão na performance, não desovar todo esse estoque, concorda que eu preciso colocar uma premissa hoje, personalizar na nossa planilha, que essa premissa não tem, que é um risco de perda, né, de perda de valor saindo diretamente da posição do estoque? Porque aqui a gente tem perdas, aqui a gente consegue colocar inadimplência, mas a perda de valor do estoque vai afetar consideravelmente o nosso balanço e o nosso poder de venda. Aquele estoque que eu tinha, o estoque que eu tenho hoje, ele não vai valer mais a mesma coisa daqui a 2, 3 meses, por exemplo, se eu perder performance operacional. Então, analisar esse entendimento é muito, muito relevante. É algo que assim, é primordial para mim. Como não só isso também, eu sempre perco, ou nem perco, vou até substituir essa palavra. Eu sempre me debruço mais, né? Eu perco mais. Para alguns empresários parece que é uma perda, né? Porque às vezes você fica ali falando muito sobre esse assunto, mas que depois, quando ele entende a percepção que ele sabe que é importante. Quando eu me debruço mais sobre também a sazonalidade, todo mundo fala de sazonalidade. Tem períodos que vende mais, tem períodos que vende menos, tem períodos que não sei o quê, ok. Isso todo mundo sabe, eu não vou nem escrever aqui. Mas o grande lance também é entender, quando você está fazendo o orçamento, é o perfil e ciclo. Eu vou botar até assim, ó, perfil, ciclo de compra e frequência de compra pelo cliente. Por que que isso aqui é importante, pessoal? Isso está totalmente linkado com o ponto 4. Por que está linkado com o ponto 4? Porque entenda, se eu estou analisando o contexto do produto, obviamente o contexto do produto ele vai estar totalmente ligado e vai estar linkado direto ao perfil do cliente. Ah, mas é meio óbvio, Lucas, que vai estar linkado ao perfil do cliente, é claro. Mas uma coisa é quando eu faço uma análise sobre o ciclo e a frequência de compra desse cliente. Tem empresas, por exemplo, de varejo que o cara só vai lá uma vez, compra e não tem uma recorrência, não tem uma frequência. Mas tem produtos que têm uma certa frequência de troca. Essa manutenção, ou seja, esse giro, né, de estoque que acontece, que é um giro natural, vamos falar dessa forma com o mercado, ele está totalmente linkado com o que é a gestão do
produto, ou seja, do ciclo operacional de caixa, assim como também a gestão do próprio estoque. Perfeito? Porque se eu não conseguir entender se aquele meu produto ele é recorrente, se eu posso perder valor, eu não vou conseguir entender o perfil daquele cliente que está me comprando aquele produto. E aí é onde mora o problema e aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque se eu não entender, entenda o que eu vou falar para vocês, ó. Se a gente não entender a fundo essas particularidades, o orçamento, ele é horrível. O orçamento, ele não vai ficar bacana. O orçamento, ele não vai ficar bom. E isso é um problema, porque para você considerar premissas básicas de orçamento empresarial, obviamente, quando eu vou projetar receita, eu preciso ter isso aqui. Quando eu vou projetar estoque, eu também preciso entender isso aqui. Então, isso é muito relevante, tá? Uma coisa que também é importante é, geralmente, a gente, e aqui é um benchmark de mercado, né? Falando de uma empresa de condição normal, vamos falar dessa forma, né? Geralmente, no varejo, que assim, existem os varejos e-commerce, e aí a pauta aqui, né, também da mentoria de hoje. Existem os varejos de rua, o varejo de shopping, mas também existem os varejos que são e-commerce. E esses varejos que são e-commerce, na verdade, eles estão muito mais parecidos com a operação de distribuição do que e-commerce, pelo fator custo, pelo fator despesa. Geralmente, o varejo ele tem uma particularidade, se eu for falar aqui varejo até em geral, mas sendo um pouco mais específico, por exemplo, varejo de eletroeletrônico, geralmente o CMV é 60%, varejo de confecção, 45%, geralmente. Mas varejo em geral, quando você tem uma empresa que trabalha legal, geralmente ele vai estar entre 50% a 60% de CMV. A despesa sobre venda desse varejo, que eu vou até colocar aqui, CMV varejo, a despesa sobre venda de um varejo de loja, aí é por isso que faz todo sentido, né? Qual é o meu ponto? Eu sou e-commerce, eu sou loja, eu sou shopping, eu sou rua, ou estou num condomínio de shopping. Onde é que eu estou, né? E tudo isso influencia para essas quatro dinâmicas de análise. Então, geralmente, o varejo, em geral, ele vai ter esse tipo de percentual de CMV. Sendo que tem uma particularidade importante, é que geralmente no e-commerce, a despesa com venda no e-commerce, ela chega em média de 15 a 18% só de despesa, colocar aqui, despesa sobre vendas. O que é essa despesa sobre vendas, Lucas? É taxas de marketplaces, taxa de marketplace, que é a taxinha que o cara paga no Mercado Livre, paga com Shopee, paga, sei lá, para um Magazine Luiza, para revender lá. Então, sempre tem esse tipo de análise. Então, em tese, por isso que eu falei que se encara mais como um processo de distribuição, né? Porque eu tenho um desembolso muito pesado na parte que vem antes da margem na DRE. E isso onera pra caramba a precificação. E então aqui a estratégia em termos de orçamento, para você entender esse contexto, ela é totalmente diferente. Aqui eu preciso de mais volume, aqui eu preciso de menos volume. Mas, Lucas, como é que eu vou correlacionar isso ao produto? Exatamente. E-commerce, como é um mais volume e venda em tese mais rápida, dependendo do instrumento de marketing que você utilizar, obviamente algumas plataformas já auxiliam isso por meio do algoritmo, né? Elas conseguem ver e entender que você está vendendo, elas colocam mais seu produto no topo e etc. E seu produto começa a girar mais. Mas a ótica dessa análise que eu falei para vocês, ela permanece a mesma. Por quê? Porque esse produto, ele é de giro rápido, esse produto perde valor, se o cara for operar, olha só que interessante, esse aqui é um insight importante. Se você está fazendo um plano de negócio e o cara tiver uma ideia de montar um marketing, ou o cara tem uma loja física, tem uma loja no shopping, uma loja de rua, loja de centro, e aí o cara quer aumentar o volume por meio de venda. Isso é comum de acontecer, o cara quer expandir, todo mundo quer crescer, né? Mas, se ele for aumentar o volume de venda e se ele tem uma particularidade de ter um produto que ele vende um produto mais rápido, mais de lançamento, que tem muitas alterações, que tem um curto prazo como é que eu posso dizer, de mudança, né? De versão, por exemplo, vamos falar dessa forma. O que acontece na prática é o quê? Ele não consegue trabalhar bem isso no marketplace, a não ser que ele tenha um giro muito rápido. Então, por exemplo, quem tem produtos constantes lançamentos, ele não pode deixar de forma alguma estoque excedente, porque o cara já está perdendo uma porrada aqui em termos de venda, tá certo? Então, de 15 a 18%,
para ele já é muito danoso, perfeito? Só aqui. Então, esse tipo de análise é importante. Qual o tipo de produto que vai ser trabalhado? Porque, de fato, come quase que 20% da margem. Então, para ele não é bom. Eu já tive um cliente que ele vendia, ele faturava 1 milhão um mês, 1,2 milhão mais ou menos, 1,3 milhão, ficava nessa faixa. E o cara, ele vendia torneira pelo Mercado Livre. E ele deixava na última linha, isso comparação muito enxuta, tá? Estava na consultoria ativa com ele. Ele deixava na última linha uma faixa de 5%, para você ter uma ideia. De 5, 3, 7, às vezes oscilava um pouco. E geralmente, ele já estava nessa pegada de trabalhar muito rápido o giro do estoque. Quando ele trabalhava muito devagar, ficava o produto empancado. E aí, para fazer campanha de venda, qual é a lógica disso que eu estou falando? É que para desovar estoque, para botar para fora, né, por liquidação, para fazer campanha de venda, por isso que as marcas fazem no mês de janeiro, né, fevereiro, às vezes saldões, liquidação, ele precisava perder muito a margem. Por isso que empresas que fazem liquidação na internet é volume, porque é muito pesado em termos de custo. Uma oitava particularidade que eu ficava muito atento para definir meta de projeto, né, são os canais de vendas. Seja o varejo e-commerce, seja o varejo loja, seja o varejo presencial, o canal de venda para a gente, ele é o que define que está totalmente linkado à frequência de compra, o custo que vai ter essa compra, a despesa que vai incidir sobre essa compra. Então, isso aqui é uma premissa, eu usar esse planejamento como uma premissa de venda. Tudo isso, pessoal, a gente monta com o cliente, né? Tem uns projetos de modelagem mais rápida, onde você simplesmente joga lá o checklist e o cliente mesmo vai digitando, vai montando e etc. Isso é bom, né? Mas, de certa forma, não entregava valor, riqueza ao trabalho que deveria estar sendo avaliado da melhor forma, né? A gente há de convir nesse naipe aí, desse modelo, tá bom? Outra coisa que é importante, que eu sempre gosto de analisar, é as posições em termos de varejo, que é o market share do cara, que seria a participação de mercado. Ou seja, participação de mercado, eu também estudo muito o tipo de público consumidor. Por exemplo, geralmente, para fazer esses estudos de mercado, eu pegava uma média de um dado, né? Eu sempre estudava, por exemplo, supermercado. Supermercado, pequeno médio mercado, né? Eu sempre tenho um relatório anual, esqueci o nome da instituição, que é uma associação dos supermercados a nível nacional, que eles têm o número de unidades por região, que eles têm informações sobre o crescimento do setor, eles trazem benchmarks do setor. E dentro daquela região, por exemplo, a gente sabe que a gente pode fazer um cálculo, nem que seja aproximado, para entender os ciclos de renovação de compra. Então, por exemplo, para o segmento aqui do varejo como um todo, existem janelas chaves ao longo do período, ao longo do mês, na qual é importante você trabalhar determinadas campanhas, você trabalhar compras, você trabalhar datas, eventos, você poder trabalhar particularidades sobre a frequência de compra do cliente, por exemplo. Quando você já conhece bem os ciclos, né, do seu negócio, não falando em ciclo de mercado, né? O ciclo de mercado é muito maior do que a gente pode imaginar e também não está muito na nossa mão, né? E uma coisa que é importante, vamos falar dessa forma, é que a gente entenda, né, nesse ciclo de mercado, fazer uma correlação com as projeções de venda, porque tem varejos que é normal, o cara tá aqui, tá, depois tá baixo, tá alto, tá baixo. Isso tem total a ver com os ciclos operacionais. Isso tem total a ver também, claro, com a percepção, né, de planejamento financeiro sobre orçamento de venda. É um base zero de orçamento, né? Vamos falar dessa forma. Outra particularidade que eu estudo muito, que geralmente é negligenciado, porque também tem varejos que eles têm que se preocupar, vamos falar dessa forma, com uma distribuição. A distribuição, até colocar, a distribuição, ou seja, se você está pegando um produto que é de muita inovação, um produto que você trabalha no e-commerce e você ainda tem que ter a logística desse produto, sabe que sua margem vai estar lá embaixo. Então não adianta comparar um varejo nesse sentido com comparar um varejo com loja de rua. A gente geralmente compara de igual para igual. E essa é a comparação, vamos falar assim, mais lógica e ao mesmo tempo seria a comparação mais justa a se fazer. Isso é muito importante. E existe alguns dados, eu vou até ver se eu compartilho aqui essa tela com vocês, que eu ainda tenho, ver se eu consigo mostrar para vocês aqui.
Trading, assim, Trade Economics. Nesse site, Trade Economics, a gente, vou selecionar para vocês aqui uma coisa, traduzir aqui o português para ficar mais rápido. Países, selecionar aqui Brasil, e aqui a gente tem o PIB, e a gente tem um PIB, ó, a gente tem um PIB, como é que eu posso dizer, né? O PIB meio estratificado, né? Então tem agricultura, construção, indústria, mineração, serviço, transporte, etc. Obviamente não vai ter um PIB focado, né, em varejo, é óbvio, né? Mas aqui já é uma estimativa importante para que a gente entenda que, por exemplo, o crescimento de uma empresa, ele tem, principalmente o crescimento do varejo, por exemplo, às vezes o cara está numa rampa de crescimento muito grande, que não necessariamente ele vai continuar dessa forma, mas até voltando aqui para a planilha, o grau de crescimento que ele vai ter que ter, vamos falar dessa forma, ele vai ter que estar totalmente correlacionado com o acompanhamento do crescimento da inflação. Ele tem que andar um pouco perto, um pouco acima, na verdade, né? E isso é muito importante. Então, quando a gente pega um gráfico, por exemplo, se eu pegar aqui preços, né? Taxa de inflação, a inflação alimentar, inflação de preço ao produtor. Tem um indicador que eu esqueci aqui agora, que é muito importante, depois eu coloco lá na comunidade. É que ele acho que é o PMI, se não me engano. Ver se eu acho moedas-ações, cerveja de PMI, não, PMI manufatura, deixa eu ver se procura aqui, é PMI Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui PMI, que ele vai achar por país. Deixa eu ver se eu acho aqui serviço, manufatura, habitação, negócios, confiança, PMI manufatura, PMI composto, produção industrial. Ah, e tá aqui, ó, utilização da capacidade, ó, é acho que toda quarta-feira, se não me engano, por semana, sai, vou até ver aqui na Invest, ó. Não sei se é quarta-feira, mas sai um indicador que é a utilização, ó, mudança de estoque. Então, por exemplo, as mudanças de estoque, elas são importantes, principalmente que esse PMO, esse PMI, para saber se está aquecido ou não. Lucas, como é que eu pego esse dado na prática para lançar na planilha, por exemplo, né? Estou trabalhando com empresas de pequeno porte, mas claro que empresas de pequeno porte, a gente não pode esticar muito a baladeira para que o cara não tenha um crescimento absurdo. E isso não é verdade, porque ao mesmo tempo que a inflação ela cresce, o segmento do cara também cresce. Ó, só para vocês terem uma ideia, ó, tá aqui Magazine. Ó, é uma empresa que com o Magazine Luiza, eu sempre venho para cá para comparar benchmark, né? Quando eu estou fazendo essas análises em clientes. Porque primeiro eu faço todas essas análises, depois eu faço aí um compilado, junto isso, documentado, e depois a gente desce para a planilha para projetar. Então, olha só que interessante, ó, a gente pega aqui os dados da Magazine Luiza, ó, vendas, crescimento, tá aqui, ó. Qual foi o crescimento de vendas? Deixa eu ver aqui, em 5 anos, ó. 18,7, 18,72. Se você pegar a inflação em 5 anos, está muito próximo desse valor, entendeu? Vendas, aqui é do período anterior, versus o primeiro trimestre, ó, 5% de crescimento de venda. Então, assim, para a pequena, média empresa, obviamente que ela está naquele período inicial e vai começar a crescer, e é natural. Mas para empresas que são já grandes, ela chega num período de estabilidade. E às vezes, se você tiver até um pequeno cliente que não tem prospecção, que não está pensando em expandir, não projete esse crescimento, que geralmente muito cliente se engana. Não projete o crescimento muito distante do que seria a inflação. Tá? Os resultados provam por si só aqui o que a gente está querendo comentar para vocês, tá bom? A liquidez baixa, porque tem grande necessidade de capital de giro, então é normal ser baixo, entre aspas, né? O giro do ativo não é um indicador muito importante, mas o que eu fico mais atento para definir premissa de crescimento é isso aqui, ó. Às vezes o cara, não vou crescer 10% ao ano. Não, cara, em tese não vai. Não é 10% todo mês, você vai oscilar, vai ter mês que você vai vender muito, mês que você vai vender menos. Que independente disso, ele vai ter um certo grau de oscilação, né? E a gente sabe que penaliza muito, ó, margem líquida, ó, aqui na empresa, né? Ó, margem líquida negativo, no empate. Então, assim, algo que é fundamental e natural, tá? Eu vi aqui, pronto, ó, eu esqueci desse indicador, estava tentando lembrar dele. É isso aqui, ó. Eu sempre olho duas notícias para entender e levar de benchmark para o cliente. Vendas no varejo mês a mês, que eu posso até ver na Invest. Na Invest esse indicador está mais bonitinho, porque isso aqui é um site internacional. E o que acontece, ó? Três indicadores: vendas no varejo, gastos do consumidor, crédito ao consumidor, taxa de empréstimo bancário em relação à questão de crédito. Então, quando eu olho aqui o nome desse indicador, ó, vendas no varejo, vou pegar aqui varejo. Aqui seria, acho para mim é vendas no varejo. Tem algum nome claro específico? Quer ver? Deixa eu ver aqui na parte de indicadores, que eu acho que fica bacana. Calendário econômico. Calendário econômico, deixa eu ver aqui.
Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver aqui, semana, filtros, pegar aqui só Brasil, pegar aqui só Brasil, não vou pegar tudo não, porque tem indicadores que tem menos notícias. Varejo. Aqui, ó, vendas no varejo mensal. Na verdade, vou até fazer o seguinte, vendas no varejo anual. Olha só que interessante, ó. Aqui, ó, indicador. Esse indicador aqui, ele serve para mim como premissa para definir crescimento. Então tá aqui, ó, bem óbvio para a gente. Olha só, vendas no varejo anual. E ele vai se acumulando todo mês, ó. Então, por exemplo, ó, 4% de crescimento. Sendo que se você pegar a inflação, você vai ver que está muito próximo disso aqui. Por isso que o varejo ele não consegue se descolar muito. Então, por exemplo, tá aqui, ó. O empresário que botava vou crescer 10, 12, 15%, 20%. Cara, ele cresce, mas tudo como é distribuição normal, ao mesmo tempo que ele cresce, ele decresce também. Isso tem um retorno à média, né? Isso é factível. Tem uma análise, tem uma aula que eu coloquei dentro do treinamento, assim como no YouTube, que é uma aula sobre gestão de riscos, utilizando, né, essa parte da distribuição normal. Porque esses desvios padrões devem ser considerados. O crescimento não é linear, né? E geralmente quando a gente está com um trabalho com pressa, a gente coloca isso. Mas olha que interessante, esse gráfico a gente consegue até mostrar para o cliente numa apresentação e ali institucional com ele de resultados, como é que está o comportamento. Outro indicador importante, crédito ao consumidor. Deixa eu ver se aparece aqui para a gente. Ó. Aqui, ó, crédito, tá aqui, consumidor. Índice de preços, IPCA, índice de sentimento, Brasil. Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Não tem. Uma coisa interessante também, ó. Você vê que IPCA 15, tá aqui IPCA. Olha só que interessante, ó. Pegar aqui o mensal, não sei se vai mostrar pra gente o acumulado. Tá aqui no gráfico. Olha só, se eu for pegar cada banda dessa aqui e multiplicar por 12, vai dar muito próximo daqueles 8% que a gente viu anual. Outra coisa é que a gente tem indicado que é importante ver, que eu gosto de levar para o cliente, que é importante, é entender empréstimos. Tá aqui, ó. Taxa, empréstimos bancários. Empréstimo bancário, pessoal, é concessão de crédito. Literalmente, concessão de crédito. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, ó, o grau de concessão de crédito do país, você vê aqui, ó, o atual e o anterior. Está crescendo, não está? As premissas estão andando juntos, não estão? Isso é que é importante, né? Então, tem vários indicadores para vários segmentos que você pode aqui estar colocando, obviamente, para trabalhar com o cliente. Tá? Então, varejo de concessionária de carro, por exemplo. Então, assim, tem N informações, vocês podem, inclusive, até interessante, porque aqui nesse site, eu não vou saber fazer agora, mas eu lembro que dá. Aqui nesse site, quando a gente vem aqui em indicadores, eu vou abrir aqui o indicador, por exemplo, ó. Aqui, vou mostrar para vocês que tem um gráfico bacana, ó. Crédito ao consumidor, aí ele mostra aqui, ó, crédito ao consumidor, tá aqui, ó. Sendo que aí a gente pode comparar, por exemplo, com a inflação, taxa de inflação, deixa eu ver se ele acha aqui, ó, taxa de inflação do Brasil, se ele vai achar, aí não vai achar aqui, mas, opa, taxa de inflação, tá aqui, inflação, tá aqui, só um exemplo para vocês verem, tá? Depois a gente procura, ó, ele faz uma correlação, veja que a linha, ela anda um pouco próxima, às vezes ela pode até descolar, mas aqui você tem até um layout, né, algum tipo de gráfico onde você pode fazer essa estrutura. Lucas, vamos comparar com outro indicador? Eu vou comparar aqui, por exemplo, vou excluir esse aqui, eu quero comparar o crédito ao consumidor com o PP. Vamos comparar com, deixa eu ver aqui um outro indicador, ó, relacionado a empréstimo bancário, um exemplo. Ó, empréstimo bancário com o consumidor. Ó, consumidor. Ó, gasto consumidor. Aqui está para os Estados Unidos, mas depois vocês procuram. Ó. Então aqui tem N relações bacanas para a gente poder entender. Então, deixa eu até colocar, ver se ele não acha que eu queria fazer comparação. Crédito, não, crédito consumidor, crédito. Aqui ele é meio chatinho porque ele não pesquisa tudo, só o que ele quer, na verdade. Mas enfim, aqui vocês já entenderam mais ou menos como é a pegada, né? E aí você pode exportar, eu sempre indico esse site, tá? Você pode exportar esse dado, você pode colocar aqui um gráfico, né, de 10 anos, e aí você compara com a própria inflação. Então, por exemplo, isso aqui é muito interessante. Tá vendo? Ó? A taxa de empréstimo do banco no Brasil é totalmente correlacionado à inflação dos Estados Unidos. Ó. As retas estão distantes por unidade de medida, né? O valor percentual, obviamente. Aqui é mais importante a gente entender a correlação visual. Tá? Então, por exemplo, se está andando junto, cara, se existe uma tendência de baixa, uma tendência de alta, vai pegar ali no seu planejamento. Tá? Isso aqui é um fato. Dívida das famílias em relação ao PIB, isso aqui é interessante.
Tá aqui, ó, dívida da família em relação ao PIB comparado com que a inflação. Elas são bem correlatas, ela sobe e ela desce um pouco. Claro que é americana, né? Mas sim, vocês já entenderam como é que é o fio da meada aí para a gente já ter ali uma certa percepção em termos de negócio. Tá? Usem esse site, pessoal. Isso aqui é muito importante, até para quebrar algumas objeções, né? Vamos falar dessa forma, que alguns clientes colocam ali para a gente em termos de trabalho, tá? Então, aqui, pessoal, são algumas particularidades, né, que geralmente eu trabalho quando eu entro em setor de varejo, tá? Setor de varejo, pessoal, o que eu mais gosto de trabalhar é análise de crédito, que também é uma outra particularidade, que através de acordo com o perfil do cliente, é ficar ligado no crédito na qual o cliente tem no mercado. Então, dependendo do high ticket que eu trabalho, se meu produto é baixo ticket, é médio ticket, é alto ticket, eu preciso saber que, por exemplo, entenda a linha tênue que existe, né? Para eu fazer uma expansão, aí, pessoal, fazer uma correlação com o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Lucas, quero fazer uma expansão. Mas para fazer uma expansão, o meu produto, ele deriva de crédito, porque ele é um produto high ticket, e existe isso. Sendo que o crédito está cada vez mais escasso. E o meu produto ele gira médio alto. Como é que vai se dar essa expansão? Quais são os ciclos de compra? Entenda que toda análise de produto que se faça quando eu trabalho para o varejo, por exemplo, às vezes a gente olha o varejo com olhos ali mais comuns, né? Parece ser mais simples, mas na verdade é porque tem pouco profissional que se aprofunda tanto, né? A verdade é essa. Então, para finalizar aqui hoje, pessoal, para finalizar com esse ponto, eu preciso correlacionar o ciclo de mercado, a sazonalidade de compra, o perfil do cliente, os canais de venda, os canais de distribuição e a forma que esse produto ele vai ser comprado também com o crédito que o cliente ou o país ele está exercendo. Então, por exemplo, e aí a gente tem um certo termômetro em um grau de risco se é um bom momento para botar aquela operação ou se é um bom momento, por exemplo, para que a gente faça uma expansão. E aí é onde vem um ponto que eu já falo há anos na minha carreira, que são as ineficiências ocultas do planejamento financeiro. Porque esses pontos em específico em termos de análise, essa historinha do número, ninguém conta. Essa historinha do número, essa medição de risco, ela é muito importante. E às vezes ninguém leva muito em consideração. Por isso que esses são os fatores primordiais que eu sempre analiso no cliente para montar não só um projeto de modelagem financeira, mas também para montar toda a robustez que um planejamento de modelagem, de orçamento, um planejamento estratégico ele precisa. Por quê? Porque muitas vezes isso é esquecido. Eu tenho um produto, por exemplo, já vi empresas no interior que quebraram não pelo produto em si. O produto ele poderia ter ciclo de mercado, ele tem uma frequência de compra. O cara geralmente tem, entenda que o ponto é interessante, né? Tem produtos que o cara compra de 6 em 6 meses, tem produtos que o cara compra de 1 em 1 ano. Por exemplo, dá um exemplo de ótica. Ótica, laboratório, etc. Cara, de ano em ano o cara tá trocando, né? Na média, né? Obviamente. Outros segmentos também a pessoa vai trocar. Tem outros tipos de produtos que a pessoa vai ter a sua sazonalidade. Isso é normal, é de mercado. Independente se a sazonalidade for bom para o caixa, mas ao mesmo tempo, por outro lado, pode ser ruim, porque, por exemplo, se você pegar para pensar empresas no interior, o que que elas precisam? De clientes com crédito. Crédito na praça. Por quê? Ticket alto, às vezes, pessoas que não têm poder aquisitivo bom, regiões que tenham um crédito bom. Isso, inclusive, pessoal, até uma premissa que você deve colocar na modelagem financeira. Porque além de você, porque independente da localização que você está, bairro, cidade, estado, sei lá, município e etc., o poder aquisitivo é importante. Já trabalhei, por exemplo, com um supermercado, por incrível que pareça, o cara faturava 700 mil mês, um cliente antigo, meu, que eu já entreguei esse projeto há muito tempo. O cara trabalhava com um supermercado, tinha 800 mil, 700 mil de faturamento, pasmem, numa cidade de 3 mil habitantes. Então, esse cara, ele atendia muito o cliente das intermediações, né? Tipo interior, normal. E era engraçado porque a gente projetava com ele que os ciclos de venda, as recorrências, obviamente todo mundo compra, vai no supermercado todo mês, mas os ciclos de recorrência de compra dele
estava muito linkado à estratégia das datas dos programas sociais do governo. Então, todo o direcionamento de marketing, canal de venda, distribuição, estava focado o quê? Nas feiras semanais que geralmente os interiores têm, como também nas boas práticas de concessão de crédito e um terceiro ponto específico nas datas de fluxo financeiro do dinheiro do cliente. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica final, a razão de ser de toda empresa é a venda. Mas antes da venda, tem um mundo ainda por trás que geralmente a gente não pensa, que é aonde vem o fluxo de dinheiro do cliente. Quais são os motivadores que fazem o meu cliente entrar em contato, por exemplo, comigo e comprar meu produto? Da onde vem? A pergunta correta não é da onde vem o dinheiro dele, mas qual é o contexto que ele vive? Como esse cara vive? Qual é a necessidade desse cara? Qual a tendência do poder aquisitivo dessa pessoa? Esse perfil de público é o produto classe A, B, C? Esse perfil de público, será que se for o A, eu vou ter que conceder crédito? Entenda que, derivado de uma só premissa, todas as outras aqui por debaixo elas mudam de forma automática. Então, eu personalizo muito o trabalho da modelagem financeira em prol disso daí. Eu sempre busco, sempre ser esse profissional mais abrangente. Eu gosto de trabalhar muito com contexto. Tem muita gente que trabalha muito com exatas, né? Vou fazer só o número aqui e tal. Mas, pessoal, não, isso aí é o de menos. O contexto, ele é a maior riqueza hoje que a gente tem em termos de mercado. É o que às vezes salva uma visão, é o que às vezes elimina a ineficiência de um planejamento oculto, né? De riscos ocultos no planejamento financeiro, que isso é péssimo, por exemplo. Então você precisa entender, só para terminar aqui com vocês hoje, desde o início, pré mesmo, lá atrás, do fluxo do dinheiro do cliente para entendimento do produto, para chegar na venda da operação, para analisar canal de venda e é depois. Entenda que interessante, ó, porque a modelagem em si, o trabalho. Entenda que eu não falei nem de modelagem, né? Aqui, de certa forma. Tudo isso aqui, pessoal, antecede a modelagem. Tudo isso aqui é estratégia que dá robustez para a modelagem. Isso aqui é só uma planilha, que por sinal é uma planilha muito boa e ajuda muito a gente. Mas isso aqui, sem essas análises, não significa muita coisa. É só mais um rabisco de um Excel, tem que falar dessa forma. Isso aqui garante fidelização, garante resultado, garante gestão de caixa e lucro e assim sucessivamente. Tá bom? Então, essa foi a mentoria de hoje. Esse é um pouco do conhecimento prático, né, que eu queria levar para vocês. Muito desses materiais a gente comenta nos estudos de caso do curso, no dia a dia em mentorias com clientes, né, com alunos. Então, a gente leva muito esses benchmarks e esses pontos aqui positivos, né, para os nossos clientes, e eu estou tentando trazer isso para vocês, que é um contexto de mercado, são projetos no qual a gente de fato vende, né, para esse tipo de cliente e que em tese dá muito certo. Né? Os únicos casos, e sendo bem sério com você, sempre fui muito transparente, que deram errado, geralmente quando a gente trabalha no segmento de varejo, tentando me lembrar aqui, é quando o cara faz um planejamento já e a gente pega esse planejamento no meio do caminho e o cara já tentou se endividar bastante, aí é o problema, tá? Isso é um problema. E é só para encerrar, eu dar um exemplo para vocês. Esse mesmo cara do supermercado foi engraçado porque ele queria expandir mais. E no planejamento estratégico que ele fez, ele mudou a identidade do negócio dele, a estrutura presencial. E aí isso muda preço, muda a identidade para o cliente, muda a frequência de compra, muda o perfil do cliente. Então, o financeiro ele é a consequência de todo esse racional, desse contexto que um dia a gente pode analisar ali na vida do cliente. Então, pensem sempre nisso. Como dica final, pessoal, não sejam igual boa parte dos consultores, dos contadores. Análise de contexto é tudo dentro do mercado, né? Eu já fui operador de bolsa há mais de 7 anos e isso é muito relevante, tá? Análise de contexto é tudo. Saber como o mercado está, o que que os outros estão fazendo, quais são as tendências, quais são os indicadores. Às vezes o disse que me disse, conhecimento de mercado ele é importante, né? Mas não é tudo. Então essa análise empírica ela é importante. Está derivado de conhecimento de mercado, né? Perfeito? Bom, essa também vai ficar gravado lá no nosso treinamento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama lá no nosso WhatsApp, tá? Chama a gente ali no nosso Telegram também, tá bom? Se tiver dúvida de estudo de casos, de outras empresas de varejo, fiquem à vontade também para perguntar, questionar, tá? Fazemos muitas parcerias com alunos também para estar desenvolvendo estudo de casos juntos e projetos de consultoria juntos também com alguns clientes. Bacana? Pessoal, abraço, boa noite. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Beleza?